Opa, e aí rapaziada? E bom, bora pra mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre dois personagens que, na minha opinião, são os piores personagens de Dragon Ball Super. E bom, eu não sei vocês, mas quando o Dragon Ball Super foi anunciado, quando a gente começou a assistir Dragon Ball Super, eu tinha esperanças que o Goten e o Trunks voltassem a ser bons personagens como eles eram no final de Dragon Ball Z. No final de Dragon Ball Z, eles tiveram grandes feitos, fizeram a fusão, eram personagens que a gente via que tinham uma grande capacidade de evolução, provavelmente os personagens, os Saiyajins, com a maior capacidade de evolução da obra, com uma facilidade de aprendizado absurda, rapaziada. Eu não sei se vocês lembram, mas o Goten sabia se transformar em Super Saiyajin antes mesmo de aprender a voar. Ou seja, ele não sabia voar, ele não sabia nem mesmo controlar o seu Ki direito, e ele já conseguia se transformar em Super Saiyajin. E bastou pouquíssimo tempo de treino com o Gohan para que o Goten se tornasse um guerreiro completo, sabendo voar, controlar o Ki, usar o Kamehameha, entre outras coisas. E o Trunks nem precisa falar muita coisa, né? O Trunks é um prodígio absurdo, rapaziada. Mas também bora concordar que o Trunks teve um dos melhores ou piores professores, né? Depende aí do seu ponto de vista, que foi o seu pai Vegeta, que provavelmente deve ter pegado pesado no treinamento ali do Trunks. E então, Dragon Ball Z acaba e temos Dragon Ball Super, onde esses dois personagens foram deixados completamente de lado. A gente vê o Goten e o Trunks basicamente ali no mesmo nível de poder. Claro, eles estão mais fortes do que eles eram em Dragon Ball Z, isso não dá pra negar, mas o Goten e o Trunks estão muito próximos em nível de poder ali em Dragon Ball GT, só que eles não evoluem, rapaziada. Parece que todo o potencial que eles tinham foi jogado no lixo. Tudo bem, tem aquela desculpa de que eles são adolescentes, eles estão curtindo a vida, né? O Goten e o Trunks ali estão saindo, namorando. O Trunks, na verdade, participa mais das batalhas, porque o Trunks viaja ali, né, com o Goku e a Pan. O Trunks é o que mais participa. Eu diria que o Goten fica um pouco mais ali como secundário. E ainda assim, mesmo o Trunks participando mais do que o Goten, o Trunks também não tem grandes feitos em Dragon Ball GT. E então tudo isso é deixado de lado e nós somos apresentados ao Dragon Ball Super, onde eu pensei, finalmente eles vão dar o devido respeito ao Goten e ao Trunks. Eles vão treinar, eles vão evoluir, vão conseguir novas transformações, quem sabe um Super Saiyajin 3, quem sabe outras transformações, quem sabe eles não atingem até a forma mística, vai saber. Pra minha grande surpresa, ou talvez não, eu estava completamente errado e aconteceu tudo ao contrário. Goten e Trunks são piores do que eles eram em Dragon Ball Z, rapaziada, mas muito piores. Em Dragon Ball Z, a gente viu esses dois garotos protagonizando, tiveram uma das lutas mais incríveis de Dragon Ball Z, um dos momentos mais legais de Dragon Ball Z, que foi a luta contra o Super Buu, a luta contra o Majin Buu, a luta dos dois usando a fusão, o Gotenks aparecendo. E cara, era uma oportunidade perfeita pra eles. Imagina Goten e Trunks em Dragon Ball Super, adultos, adolescentes no caso, usando a fusão. Eles nem precisariam ser tão fortes assim. Quem sabe os dois ali atingindo um Super Saiyajin 2, próximo de um Super Saiyajin 3, mas quando esses dois usassem a fusão juntos, eles iriam ficar absurdamente fortes. Quem sabe aprimorar a fusão, descobrir técnicas novas, mas infelizmente isso não chegou nem perto de acontecer, rapaziada. E o que é mais incrível é que em Dragon Ball Super, o Goten e o Trunks, por muito tempo, eles foram mais infantilizados do que eles eram em Dragon Ball Z. Ou seja, em Dragon Ball Super, teoricamente eles estariam maiores, eles estariam crescendo, e a verdade é que nada disso aconteceu e eles continuaram exatamente da mesma maneira, ou pior do que quando eles estavam em Dragon Ball Z. E aí o tempo passa, a gente vê personagens que teriam um grande potencial sendo deixados de lado, a gente não vê Goten e Trunks em nenhum momento importante de Dragon Ball Super protagonizando alguma luta, no torneio do Champa, quem sabe, ou até mesmo no torneio do poder, utilizando a fusão. Não, isso não acontece. E aí chega o Dragon Ball Super Super Hero, que a gente vê Goten e Trunks adolescentes, e aí dá aquela fagulha de esperança. Será que eles amadureceram? Será que eles treinaram? Será que eles finalmente querem se tornar mais fortes? Querem seguir o exemplo dos pais deles? Talvez seguir o exemplo do Gohan, que por mais que não seja um grande exemplo de guerreiro atualmente, ainda é um personagem que sempre se supera, que fica cada vez mais forte, mas isso não aconteceu. E na verdade, Goten e Trunks adolescentes parecem ainda mais bobos do que quando eram crianças em Dragon Ball Z. Eu te garanto que se você pegar o Goten e o Trunks de Dragon Ball Z, eles são muito mais maduros do que o Goten e Trunks adolescentes do filme de Dragon Ball Super Super Hero. E é um nível tão absurdo que o Goten e Trunks mal sabem usar o Super Saiyajin, rapaziada. Parece que eles até esqueceram que são
Saiyajins. Parece que são apenas humanos comuns, como Kuririn, Tenshinhan e Yantia, que sabem voar e tem ali uma força acima do normal, né? Acima do comum. Parece que eles simplesmente se tornaram humanos comuns. E como sempre, eles insistem em repetir a piada mais manjada e mais sem graça de Dragon Ball Super, que é a falha da fusão de Goten e Trunks. E mesmo quando eles acertam a fusão, como é o caso do famoso Vegeta Amoeba, eles ainda tomam uma surra, ou até mesmo contra o Bills, também tomam uma surra. E cara, pensa comigo, imagina como seria incrível a gente ver uma luta de Gohan Beast com Goten e Trunks devidamente treinados, com o Super Saiyajin 2, ou quem sabe o 3, dominado. Imagina um Gotenks usando um Super Saiyajin 3 Full Power, rapaziada. E isso seria completamente insano. Imagina o quão longe Goten e Trunks não conseguiriam ir com todo esse potencial oculto que eles têm. Infelizmente, eu acredito que a gente nunca vai ver isso acontecer. Nunca veremos Goten e Trunks tendo destaque, tendo seu lugar ali de brilhar numa luta. Pelo menos não em Dragon Ball Super, porque a gente vê que realmente não tem perspectiva nenhuma para esses dois guerreiros. Eu fico muito triste, porque em Dragon Ball Z eram dois personagens que eu gostava bastante, mas em Dragon Ball Super é impossível a gente gostar desses dois personagens, porque nem mesmo fazer a função de alívio cômico, nem pra isso eles servem. Cada vez que eles aparecem é uma piada sem graça atrás de outra, e isso realmente é muito triste. Bom, fica aqui o desabafo, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e até mais!